Economia, com Juliana Rosa. O que a Juliana Rosa fala hoje acontece amanhã. Então, a gente ficou falando, ela falou de inflação, de repente, inflação, a gente só fala de inflação. Então, eu tô com medo, porque ela começou a falar de energia e agora a gente tá dizendo que vai acabar a luz. Quer dizer, Juliana, eu tô querendo dizer o seguinte, fala uma coisa boa aí, mas aparentemente esse negócio da energia tá te preocupando muito, é isso? É a mim e todo mundo, né? A gente já tá abrindo a conta de luz com devagarzinho para não tomar um susto, né? Hoje, né? Imagina se subir. Boa tarde para você, aqui para Débora, você que Boa acompanha a tarde. gente aqui. Então, ouvinte, né? Você abre sua conta hoje, tá valendo R$ 9,49 a cada 100 kWh. A expectativa é que hoje o governo anuncie de 9,49 para 15. Então já subiu mais de 50%, já esse ano era 6 e pouco, foi para esses 9,49 e agora deve ir para 15. A gente tem a explicação hidrológica, que foi o fato de que choveu pouco esse ano. Então a gente teve a maior seca aí dos últimos 100 anos, afetou a agricultura. A expectativa é que, inclusive, alimentos agora no segundo semestre fiquem mais caros por conta de algumas culturas que foram afetadas. E a gente continua tendo julho e agosto numa situação de chuva que é ruim. Então, a crítica que se faz hoje é que o governo foi minimizando a situação, como fez com a pandemia, né? Não falou o tamanho da encrenca, e agora, quando a situação está prestes a gente sofrer realmente um racionamento, que é um risco que os analistas dizem que seria aí o próximo passo, o governo fez ali, o Ministério de Minas e Energia essa semana, um discurso mais duro, dizendo aí da gravidade da situação, mas ainda assim negando a possibilidade de racionamento, de apagão, não pode falar essas palavras, né? Mas o que a gente vê é que não vai ter muito jeito, né? O operador nacional do sistema já fala que em outubro, que as chuvas só chegam lá para novembro, né? Então a tendência é ir baixando daqui até setembro, outubro, e só em novembro é que volte a encher, né? Se as chuvas realmente vierem como todo mundo espera. Então, a gente vai ter aí um período de dificuldade, tanto pela questão inflacionária, quanto pela questão do risco de a gente ter pequenos apagões, que pode derrubar a economia, né? Você imagina a indústria lá funcionando, falta luz, né? E que eu estou preocupada, e estava conversando com o economista José Roberto Mendonça de Barros, e ele estava me explicando que no apagão da Henrique, e também nessa última crise aí, 2015, 16, quando a gente tinha até o risco de apagão, mas não aconteceu porque a economia entrou em recessão, né? Muitos grandes consumidores de energia ajudaram a evitar o apagão porque começaram a vender suas próprias energias. Por exemplo, grandes consumidores de energia são produtores de alumínio, por exemplo, né? Consomem muita energia. E aí estava valendo mais a pena para a indústria vender, desligar algumas linhas de montagem, diminuir a produção e vender a energia que sobrava, do que produzir o produto. Só que hoje em dia não está valendo a pena parar de produzir, porque esses produtos internacionais, principalmente, né, estão muito valorizados por conta aí da recuperação dos países desenvolvidos aí no pós-pandemia. E uma outra coisa que me preocupou também, conversando com o economista Zé Roberto Mendonça de Barros, é que ele estava me explicando que no pior momento no ano passado, em novembro, a gente tinha o nível dos reservatórios aqui da região sudeste e centro-oeste, que é o principal, né, que abastece o país, na casa dos 17%. Então, o risco é que se a gente chegar perto dos 10%, que pode acontecer esse ano, né, as turbinas podem não conseguir rodar, porque a água vai ficando muito turva, ele estava me explicando. Então, enfim, a gente, quando vai olhando esses dados técnicos todos, a gente vê que a seca é muito forte, né? Agora, E que faltou uma campanha, né, Oeneg, assim, mais forte do governo para conscientizar a população, né? quando a gente fala, e quando você fala, e você fala isso há anos, sobre falta de investimento, os investimentos, eles aparecem, a falta de investimento aparece justamente de crise.
Ou seja, você tem uma crise energética, porque o modelo de geração de energia no Brasil, que é muito ecológica, é muito bacana, porque a gente tem o modelo mais verde do mundo, só que a gente depende de São Pedro. Sim. Se não chove lá, complica. Então a gente é muito dependente disso. A gente está começando a diversificar de uns anos para cá, mas o volume, a velocidade dos investimentos, eles são pequenos e lentos, né, Juliana? E não só na área de energia. Amanhã a gente pode falar de um apagão logístico, e a gente já falou disso, problema de abastecimento, de armazenamento. Ou seja, você que sempre fala sobre investimento, as pessoas podem pensar que investimento é um negócio meio etéreo e tal. Mas está aí, né? Investimento é luz na tua casa, investimento é isso, energia elétrica. Como é que a gente sai dessa cilada? Não dá para ficar enchendo com baldinho o reservatório. E também não é uma alternativa o racionamento, né? Não, então é o que você disse, significa mais inflação e menos PIB, né? Pois é, a preocupação está enorme em relação a isso. E agora foi o que você falou, realmente assim, quando eu converso com especialistas no setor elétrico, eles dizem que foi mudando a geração de energia, as linhas de transmissões melhoraram, mas foi o que você falou, ainda é insuficiente porque a gente depende muito ainda da natureza, o que é bom, né? Mas a gente fica contando basicamente com chuva, com sol e com vento. Então, a gente precisa ter uma segurança maior no setor elétrico para que a gente não possa só ficar dependendo ali basicamente dessas fontes naturais. E agora, Ineg, sabe que eu estou preocupada também? A gente não só tem essa questão climática, né, que está afetando já tanto o bolso aí dos brasileiros, né, como eu falei também a agricultura, mas essa crise toda política, institucional e fiscal está piorando a situação, porque estou olhando aqui as comparações do balanço da semana, a gente está bem pior do que outros países emergentes, inclusive, desde que o governo começou a ter todo esse esgarçamento, né, das relações entre os poderes e aquela questão dos precatórios, né, que depois daquela frase infeliz do ministro Paulo Guedes falando que devo, não nego, pago quando puder, a gente viu que houve uma piora sensível tanto de moeda americana quanto dos chamados juros que os investidores cobram para financiar a dívida do Brasil, que hoje, inclusive, já está mostrando nos dados do Banco Central um encarecimento do crédito, se a gente precisa pegar crédito nos bancos. Então, aquela tal da tempestade perfeita, embora o governo agora parece que está costurando ali um caminho melhor para a questão dos parcelamentos de precatórios, e a questão da reforma do imposto de renda também, eles tiraram ali um pouco o bode da sala para tentar melhorar o projeto e tal. O que eu sinto aqui é que a gente tem que parar de cavar o buraco, né? Que o negócio já está muito difícil para o brasileiro, né? A gente não pode criar mais crises do que já existe, né? Tem uma frase aqui que um analista me mandou do Warren Buffett que fala assim: quando se está em um buraco, a primeira coisa que se deve fazer é parar de cavar. A gente tem que parar de cavar, né? Será que dá para contar que os políticos vão parar de cavar esse buraco? Você acredita nisso? Essa é aquela chamada pergunta retórica, porque você já sabe a resposta. Não dá para contar com os políticos. O que dá para contar é que eles, onde puderem cavar mais, só que eles fazem um negócio que eles criaram um sistema muito bom, né? Eles cavam com a gente dentro do buraco e eles fora, né? Ah, sim. E a gente na areia movediça, né? A gente na areia movediça, mas eles estão sempre fora. Então eles estão agora discutindo uma proposta para diminuir os efeitos da lei de ficha limpa, para aumentar o dinheirinho deles, as tais emendas secretas para poder gastar nos seus quintais, nos seus currais. E eles vão se perpetuando. Aí eles botam filho, botam sobrinho, botam neto, e ficam lá tomando conta encastelados, aí puxa o saco do governo, pressiona o governo, ganha quando está na oposição, ganha quando está no governo, e a gente aqui tendo que fazer conta. Economia Juliana Rosa, que no final de semana não trabalha, né? Ai, tô louca para poder aproveitar essa chuvinha e ficar só na coberta. Eu acho que você vai fazer isso. Segunda-feira a gente tá junto. De luz apagada, claro. Né? Isso, por favor. Valeu. Beijo, Segunda Ju, tamo bom fim de juntos. Beijo. semana. Um beijo, bom fim de semana.